Raquel, após pregar no Gideões 2026, onde fez graves denúncias, pede oração a seus seguidores e afirma que só está começando. Eu conheço a minha necessidade. Então só posso dizer, glória a Deus pelas orações. Quem está orando mesmo, não pare de orar. A missão não está cumprida, não está cumprida. Eu só comecei. Eu tenho uma missão, né? Espiritual. Eu tenho uma missão como mensageira que eu venho desenvolvendo todos esses anos. Esse ano completa 34 anos, desde que eu preguei a primeira vez. Mas no sentido da mensagem entregue esta noite, eu creio que eu estou diante de uma missão, da qual eu só estou começando como pregadora. O outro motivo é para celebrar, né? É para agradecer. Eu quero viver esse tempo de alegria santificada, né? De poder dizer assim, Deus, muito obrigada pelo que o Senhor fez esta noite. Porque o Senhor fez. O Senhor me deu força, o Senhor me deu graça, o Senhor me deu poder, o Senhor me deu autoridade. Autoridade. E Ele, não eu. Tire da cabeça de vocês essa história de que Helena Raquel é corajosa. Helena Raquel tem dificuldade de matar até barata. Ele me deu ousadia. Ousadia do Espírito Santo. E no Espírito Santo. Vem dele e é usada nele. Sem ele, eu não posso. A cantora Vanilda Bordieri se emociona ao falar da pregação de Helena Raquel e decide expor pela primeira vez o que um presbítero da igreja fez com ela na infância e como ela foi silenciada. E enquanto pastora Helena Raquel pregava, eu me vi em vários pontos da pregação. E eu magoo talvez a minha filha por falar do abuso que eu sofri do pai dela. Para quem não sabe, eu já me escondi na Paraíba por 3 meses com medo de morrer. Para quem não sabe, eu não falava com medo de tomar tapa na boca. Para quem não sabe, eu dormia no chão com a minha filha recém-nascida, enquanto o que me agredia dormia na cama que eu achava que era para ser minha e da minha filha. Na minha adolescência, eu quero falar mais sobre isso, que talvez seja a revelação mais séria da minha vida. Eu fazia parte de um grupo na cidade de Sorocaba, onde as pessoas eram casadas. E de repente, uma pessoa que fazia parte do grupo se separou. E o resto do grupo queria que eu casasse com essa pessoa. E eu não queria, porque eu não tinha sentimento. Viraram as costas para mim. Me chantagearam e me mandaram para um sítio com essa pessoa. Vou falar isso pela primeira vez. Essa pessoa que abusou de mim quando eu tinha 16 anos, era um presbítero da igreja, nunca contei isso. É aí que começa todo o erro da nossa vida sentimental. E me abandonou num sítio que eu não sabia como voltar embora. Pessoas desse grupo de louvor fizeram com que eu tomasse remédio para que eu não ficasse grávida. Mas essa pessoa ficou comigo um dia e foi embora. Foi embora. Eu tinha 16 anos, não entendia o que estava acontecendo comigo. Pelo céu, pela unção de Deus na minha vida, pela vida dos meus filhos, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu não tinha noção. E me abandonou e eu fiquei 1 semana jogada nesse sítio, que eu não sabia como voltar, não sabia como sair, e eu só chorava. Até que apareceu uma pessoa de longe e eu reconheci. Deus mostrou para o meu irmão, Adão, onde eu estava. E o meu irmão foi me buscar. E quando o meu irmão me viu, magra, criança, eu era inocente. Eu não tinha noção da vida. Eu não tinha noção do que era estar passando por aquilo ali. Porque eu amava aquele grupo. Eu amava os irmãos da igreja. E você sabe o que aconteceu comigo? Presta atenção. Eu nunca falei isso pra ninguém.
mas eu preciso falar porque esse grupo da cidade de Sorocaba sabe o que eles fizeram comigo. Eles sabem o que eles fizeram comigo. Passou muito tempo? Passou. Não dá, Vanilda, para denunciar. Não interessa, eu posso contar a minha história. Talvez seja o momento, porque eu sonhava em contar isso. Quando eu fizesse 50 anos, eu dizia, se eu viver até os 50, eu vou contar tudo o que eu passei. Quando meu irmão chegou, e o meu irmão chorando me resgatou, o meu irmão foi tirar a satisfação. Não existia esse negócio de ter que denunciar, prender. Eu era de menor, eu era uma criança quando isso aconteceu comigo. Mas o pastor da igreja, na época, para defender o obreiro, ele virou para a igreja e disse, a Vanilda não era nem virgem. Ele fez isso comigo. Eu passei tudo isso. E quando eu passei por isso, eu disse, eu nunca mais vou poder casar com ninguém. Eu nunca mais vou ter a oportunidade de ter um relacionamento. Eu estou abrindo meu coração, porque eu acho que esse é o momento. Eu nunca mais, porque virgindade era o sonho de toda moça e era o meu sonho. E era o meu sonho. Eu sonhava em ter um casamento, eu sonhava porque eu era fiel. Eu era uma adolescente que me dedicava à obra do Senhor. Eu era uma adolescente que doava a minha vida para a obra do Senhor, mas eu fui aos meus 16 anos. E naquela época, uma pessoa de 16 anos não tinha noção, porque a nossa vida era dentro da igreja. A nossa vida era orar de madrugada. E eu fui abusada por um obreiro da casa do Senhor. E quando aconteceu isso comigo, eles foram me instruindo que eu não podia falar nada para ninguém. Outros obreiros da casa do Senhor, mulheres de obreiros, chegavam para mim, você tem que ficar quieta, você não pode falar. Você não pode falar, você não pode falar, você não pode falar. E diante da igreja, o pastor disse que eu tinha que ser excluída porque eu não era virgem e que eu estava me levantando para derrubar os obreiros. Eu me senti um lixo jogada fora, mas mesmo assim eu não saí da igreja. Eu não saí da presença do Senhor. Tô conseguindo falar sobre isso, né? Graças a Deus. E aí o primeiro que apareceu, que ficou sabendo do que tinha acontecido na igreja, chegou para mim e disse assim, não tem problema, eu aceito você, eu caso com você. Mas com 1 ano, ele começou a me bater, porque ele dizia, você não vale nada. Eu te conheci, você não era mais nada. E eu passei 12 anos apanhando. 12 anos apanhando. E eu apanhei na presença do meu pai. Eu não ficava grávida. Eu tinha hemorragia direto. Eu preciso falar essa história para vocês. E tirei um dos meus ovários. Eu levava soco, eu levava chute, puxão de cabelo, cala a boca. Eu vivi nesse ambiente até que um dia eu acordei de manhã e eu vi 2 cordas amarradas. E eu já tinha minha filha, era pequenininha. Durante a minha gravidez foi um período que eu achei que Deus tinha mudado a minha vida, tá? Durante a gravidez foi o período que eu fiquei feliz, que eu não apanhava mais porque eu estava grávida. Eu disse, Deus mandou minha filha para mudar a minha história, eu não vou apanhar mais. Porém, quando a minha filha nasceu, eu apanhei ainda na minha dieta, amamentando. Até que um dia eu levei a minha filha pro parquinho e eu vi 2 cordas amarradas na minha frente. E eu olhei e eu sabia que era para mim aquelas cordas. E eu liguei para Célia, minha irmã, a Célia. E eu disse, Célia, se você não vier aqui agora, eu vou morrer. E a Célia morava 200 quilômetros da minha casa. E eu disse, sai da sua cidade e vem me socorrer. Porque ele disse que vai matar a minha filha. A minha filha não gosta de ouvir, mas eu não posso poupar a minha história, porque essa é a minha verdadeira história. A Célia disse, Van, eu vou distrair, nós vamos ligar, vamos distrair ele.
Não faça nada, não fale nada, fique quieta. E eles vieram correndo, a viagem que seria em 2 horas e pouco, em 1 hora eles chegaram na minha casa. E quando eles chegaram, com 1 hora as cordas ainda estavam amarradas. E eles conseguiram distrair. E eu fugi. Fui para casa do pastor Napoleão Falcão, na Paraíba. E a Virgínia me escondeu. E as pessoas diziam: você não pode, casamento é um só. Casamento é um só. Eu tive o meu pé quebrado na mão. Eu tive o meu pé quebrado. Eu hoje entendi que eu nunca fui curada para me relacionar. Eu hoje estou entendendo que eu preciso de um tempo de cura sem ter que provar nada para ninguém. Porque as dores que eu carrego na minha alma... mas já não passou? Calma. As dores que a gente carrega por ter segurado tanto tempo, por ter aguentado tanto tempo, tantas coisas na nossa vida. E às vezes as histórias das mães vão se repetindo na vida dos filhos, porque a mãe não sabe nem como lidar. Porque a mãe não foi curada. Porque a mãe precisou fazer um tratamento. Hoje eu consegui fazer terapia. Porque até isso a igreja falava que eu não deveria fazer. Que terapia? Isso é coisa do Satanás. Isso é coisa do demônio. Tem que orar e jejuar. Tem que suportar. A mulher nasceu para ser submissa. Enquanto ela pregava e falava, eu me senti consolada e abraçada. Porque durante muitos anos eu ainda carreguei culpa de ter me separado. Por muito tempo carreguei culpa por ter me divorciado. Por muito tempo eu achei que eu ia pro inferno. Por muito tempo eu pensei que eu provocava tudo aquilo na minha vida. Por muito tempo eu achei que eu merecia cada palavra dita contra a minha moral e contra a minha vida. Mas eu vivi para ouvir uma mulher cheia do Espírito Santo, embasada na palavra de Deus, falando tudo o que eu tinha vontade de falar, de uma forma totalmente inspirada pelo Espírito de Deus. Eu fui e eu fiquei excluída da igreja. Eu fiquei disciplinada e as pessoas eram proibidas de me abraçar. E eu ouvia: você tem que ficar aí para passar o seu tempo de prova. E é mais ou menos o que aconteceu com Tamar. Eu sou uma sobrevivente. Você já sabe como eu fiz o 100 palavras? Esse hino, que já faz mais de 30 anos que eu canto, sentada na calçada, toda roxa. Eu tinha acabado de apanhar. Sentei na calçada e disse: Deus, não adianta falar com ninguém, porque eu só ouvia: tem que orar, tem que suportar. Casou, tem que aguentar. Com certeza você respondeu, com certeza você fez isso, porque eles vão arrumar culpa para nós. Mas eu sentei e o Senhor me deu essa letra: mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Mas esses gemidos era para aquela época, tá? Hoje você tem a oportunidade, você tem respaldo, você tem apoio. A mídia toda compartilha. A sua voz hoje é ouvida. E eu glorifico a Deus porque eu vivi para ver a realidade de muitas mulheres sendo mudada. E olhar para mim e dizer assim: Vanilda, você sobreviveu para ouvir no púlpito dos Gideões que o que você fez não te leva para o inferno. Que o que você fez foi sair de um relacionamento. Eu vou contar mais uma coisa pra vocês. Vocês querem se escandalizar?
Deus não permitiu que as minhas partes íntimas fossem vazadas na internet, mas até isso aconteceu comigo. Enquanto eu dormia, tirava foto das minhas partes íntimas e enviava. Para quem? Para lésbicas. E ainda perguntava: você pegaria? O que você faria se você descobrisse que isso estava acontecendo com você? Bandida, você está tendo coragem? Tô. Eu tô tendo coragem de falar coisas que eu nunca falei para ninguém. O que você faria que enquanto você estivesse na intimidade com o seu marido, ele te pedisse para falar o nome de outras mulheres? Você continuaria? Não devemos expor, né? É verdade. A gente não pode expor. Você pode expor, só não fale nome. Só não fale nome. Fica aqui o meu desabafo. É um desabafo. E é um alívio. Porque tudo que eu quis falar, humanamente falando, eu não tive oportunidade. Mas quando Labão não quer ouvir a história da boca de Rebeca, o próprio Eliezer vai contar. Mas eu posso dizer uma coisa: Deus ouviu a minha oração. Quando eu disse: Deus, um dia eu quero falar. Eu disse isso para Deus. Demore quanto tempo for, eu preciso falar. E essa é a história da Vanilda Bordieri. Aquela que já casou 3 vezes. Aquela que se separou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. E que agora entendeu. Demorei para entender, mas eu não tenho vergonha. Porque eu entendi que nós precisamos nos curar antes de qualquer outra coisa. E ouvir a voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.